Sabe aquele personagem que você simplesmente odiou? Que teve atitudes que te irritaram do início ao fim da leitura e você, quando pensa nele, você só sente raiva? Então, hoje eu vim compartilhar com vocês os personagens que mais me irritaram na literatura. Eu fiz esse vídeo exclusivamente para falar mal de personagens muito conhecidos e amados por vocês. Então talvez vocês me odeiem por isso, mas eu peço que vocês relevem, gente. Eu acho que cada um tem uma experiência diferente com a leitura e às vezes vocês também sentem as mesmas coisas que eu senti, né, que eu vou explicar aqui pra vocês ao longo desse vídeo. Então, por favor, relevem, tá? Levem isso na esportiva. Vou falar aqui mal de personagens, mas sempre respeitando o trabalho do autor. Alguns, tá? Porque tem outros que não tem como respeitar não, gente. Mentira, tô brincando. E antes de mais nada, peço pra você se inscrever no canal, dar o seu like também, assim vocês me ajudam muito. O YouTube entende que vocês curtiram o conteúdo e vão indicar pra mais e mais pessoas. Outro detalhe importante é que se eu vou falar mal dos personagens, eu preciso também citar pra vocês alguns spoilers da história. Então se você não quer spoiler, não quer saber muito do livro, eu indico pra vocês pularem, tá, esse vídeo, não assistirem, porque eu vou ter que citar alguns momentos cruciais da história que podem ser spoilers. Mas infelizmente vai rolar assim algum ao longo do vídeo, então fica aí já a recomendação, tá, gente, que esse vídeo tem spoilers. Então bora lá, começando ali por um dos menos conhecidos, eu acredito, que é Frank e o Amor, que eu também citei na última tag que eu fiz aqui no canal, né, que é a Big Book Brasil. Falei um pouquinho mais sobre da história pra vocês e do porquê que eu não gostei, mas basicamente nós vamos conhecer um coreano, e esse coreano é um garoto, um adolescente, né, que vê bastante preconceito da família com outras pessoas fora da cultura coreana. E nesse contexto ele se apaixona por uma garota da escola que não é coreana, tá? E ele sabe que os pais dele nunca iriam aceitar esse relacionamento. Inclusive os pais dele ficam sempre jogando ele pra uma outra garota coreana ali do círculo de amizade dos pais. E ele resolve então fazer um acordo com ela, que é fingir que tá namorando ela, pra que ele possa namorar escondido a garota que ele realmente gosta. E eu não gostei desse personagem porque o Frank, ele é muito inconstante. Inicialmente a gente entende um pouco a história, o que ele tá tentando fazer, né, que é ir contra os pais, assumir a garota que ele ama de verdade, mas ao longo do livro ele começa a tomar as atitudes que eu particularmente não concordei e que fazem o livro perder um pouco do propósito. Que inicialmente a gente sabe que os pais dele não aceitam pessoas de outra cultura, então a gente percebe ali que tem bastante preconceito, xenofobia com negros, com... Sério, todas as outras culturas que não são coreanos, eles têm muito preconceito. O autor, ele mostra isso de uma forma muito legal. Só que perde um pouco do propósito porque o Frank, ele começa a se apaixonar pela amiga coreana. E assim, eu não entendi direito o que o autor queria trazer com isso. Porque se você tá tentando fazer uma crítica social ao preconceito que os coreanos têm com outras culturas, com outras pessoas, e aí você faz o personagem se apaixonar por uma pessoa totalmente diferente e tentar mostrar ele tentando assumir isso, mesmo que os pais não curtam, como que você muda o interesse amoroso do personagem para a pessoa que os pais dele aceitam? Pra mim não fez muito sentido, sabe? Então eu não curti muito o livro porque o Frank é muito inconstante, ele não sabe o que quer e ele começa a gostar de uma, começa a gostar de outra, e o livro começa a ter triângulo amoroso e no final ele faz uma bagunça daquelas e você não entende direito o que aconteceu porque entra outra pessoa na jogada. Então é um livro que eu particularmente não curti. Assim, a gente tá falando de um adolescente que tem atitudes de um adolescente, então são um pouco impensadas, mas eu não curti, também não gostei muito da escrita desse autor. Então tive uma experiência ruim com o livro no geral e também não gostei do Frank. Ele foi um dos personagens que me irritaram, mas não ao ponto de odiá-lo, tá, gente? Só me irritou, assim, não curti o livro, sabe? Aquele livro assim que tu, não tive uma boa experiência, entendeu? Mas não é aquele livro que eu fiquei, ai, nossa, que ódio. Não, foi até de boa, foi até tranquilo. Então por isso que a gente começou a falar com ele, porque daqui é só ladeira abaixo, gente. E o segundo é a Heaven, que eu não sei se é assim que se pronuncia, porque eu não sei inglês, de Os Imortais. Ela não é a protagonista, e engraçado isso, sabe? Porque geralmente, nessa lista aqui, quase todos os personagens que me irritaram são os protagonistas, mas ela é a única que não é a protagonista e que me fez passar muita raiva. Pra quem não sabe, gente, essa série Os Imortais é composta por 6 livros, ela foi publicada há muitos anos, ela é muito antiga, pela Alice Nowell, e eu amei, tipo, na época quando eu li, sabe? Eu devorei, hoje eu tenho um olhar um pouco mais crítico com ela, e
aqui a gente vai conhecer a Ever, que é uma garota adolescente que tinha tudo que ela mais queria na vida. Ela era líder de torcida, ela tinha pais amorosos, um irmão ok, só que tudo muda após um acidente de carro em que ela perde todo mundo e ela é a única sobrevivente. Então ela muda de casa, muda de escola, basicamente a vida dela tem que ser recomeçada. Só que nisso ela desenvolve um dom especial, que ela começa a ver a aura das pessoas. E com apenas um toque ela consegue sentir toda a história de vida daquela pessoa, tudo que ela tá sentindo. E esse dom aterroriza ela, porque ela não consegue calar essas vozes, sabe, da mente dela. Ela não consegue parar de ver isso, não consegue controlar isso. Até que na escola, né, nessa nova escola, chega o Damen, que é um garoto, como todos os outros garotos de fantasia, né, misterioso, bad boy, que ninguém sabe por que tá ali, e ele é o único cara que consegue fazer com que as vozes ali da cabeça da Eve parem de falar. Então ela fica muito entretida com ele, começa a se apaixonar por ele por causa disso, e aí vocês vão ver ali que o desenvolvimento do livro vai partir para uma fantasia bem louca. E aí a gente tem a Heaven, né, que é a personagem amiga da Eve. E por que eu não gosto dela, gente? Porque a Heaven, ela é muito tóxica. Eu acho que foi inspirado a amizade tóxica nela, porque, meu Deus, que menina escrota. Ela é muito escrota, gente. Ela trata a Eve muito mal, fingindo que trata ela bem, sabe? Aquela personagem que tá fingindo lá que gosta de ti, mas na verdade quer te dar uma facada. Ela tem ciúmes, ela tem inveja. Então é uma personagem que você percebe que foi inspirada em amizades tóxicas. E no final da série, né, como o passar dos livros, ela vai se tornando uma vilã, uma espécie de vilã, porque ela começa a surtar com umas coisas da Eve, tipo, do nada, e começa a ficar contra ela, entendeu? Então, é uma personagem muito... bem filha da puta mesmo. Eu não gostei dela, passei muita raiva. E eu não via a hora dela morrer, gente. Eu tava assim, meu Deus, alguém mata essa demônia, porque eu não aguentava mais. Então, pra você ver o nível de raiva que eu passei ali. Não sei se vocês conheciam essa história, inclusive é uma das poucas, acho que quase ninguém leu na minha época, né? Como eu falei, é um livro bastante antigo. Mas fica a recomendação, porque ela é bem gostosinha, sabe? É de fantasia, claro que já passou essa vibe, mas ela é muito legal, assim, eu gostei bastante, só que esse personagem foi realmente, nossa, me irritou muito, me irritou bastante, tá? Então fica aí também a recomendação. Terceiro personagem que me matou de raiva e de ódio foi o Arsène e a Kat de Arsène, tá? Pra quem não conhece esse livro é um livro basicamente de traição, esse é o plot principal. Aqui a gente vai conhecer a Kat, que tá casada com o Ben, e eles estão numa fase muito conturbada do casamento, porque ela tá tentando engravidar e ela perde todos os bebês, eu acho que já é o terceiro aborto que ela tem. E isso fragiliza muito ela e fragiliza o casamento, porque enquanto ela tá se culpando, se ressentindo do marido, o Ben tá ali, não, velho, vai dar tudo certo, a gente vai tentar mais uma vez, ele é muito positivo. E isso deixa a Kat cada vez mais indignada com ele, sabe? Porque ela queria que ele tivesse uma outra atitude. E nesses percalços ela conhece o Arsène, né? Que é o filho de um empresário que compra o hotel em que ela trabalha. E esse cara, ele é 5 anos mais novo do que ela e ele dá em cima da Kat descaradamente, né? Ele tem dinheiro, é rico, playboy, então ele meio que tenta... fica com qualquer pessoa. E a Kat vira o novo alvo dele. Só que como ela é casada, ela sempre tenta resistir aos avanços dele, mostrar que ela é uma pessoa que, né, não pode fazer isso, mas meio que deixando um pouco a entender que talvez um dia, futuramente, ela ficasse com ele. E aí ela engravida outra vez, ela tem mais uma chance ali de ter um bebê, só que ela também sofre um novo aborto. E isso é o estopim para que ela taca o foda-se pra tudo, né? E ela resolve então começar a ficar com o Arsène e começar a trair o marido dela. E aí começa a parte escrota da história, porque desde o início a gente sabe que ela vai trair ele, mas, gente, sério, você não consegue não sentir raiva da Kat do início ao fim, porque você entende ela, né? Entende os motivos que ela fizeram fazer isso, mas não tem como perdoar as coisas que ela faz, porque fica uma coisa tão escrota essa traição que, nossa, eu só senti raiva, eu não conseguia nem sentir prazer nas cenas quentes, de tanta raiva que eu senti dela, sabe? Ela começa, assim, de forma... ai, meu Deus, eu traí meu marido e tal, fica mal com isso, mas depois ela começa, sabe, como ela começa a deixar de se importar com o Ben, com seus sentimentos, e começa a ficar com o Arsène de uma maneira muito descarada, muito... tacando foda-se mesmo pra tudo. Então ela começa a se arriscar mais, ela não tem medo mais das pessoas descobrirem que ela tá traindo o marido dela, ela perde um pouco a noção de amante, né, e começa a tratá-lo como se fosse um namorado e tal, e você vê tudo isso pelos olhos dela, sabe, todo esse ressentimento do marido, assim, de tudo que ele tentou fazer pra tentar melhorar o casamento, mesmo que ela não aceitou, e ver essa traição ali desenfreada dela realmente se envolvendo com esse cara. E eu não gostei disso, sabe, gente? Eu acho que ela poderia ter
trabalhado a conversa com o marido, porque todas as questões que eles passaram eram coisas que ela poderia ter conversado, coisas que poderiam ter sido resolvidas na conversa, ou num divórcio, tipo, olha, não tá dando certo, eu acho que o fato da gente ter perdido o bebê não esfriou a nossa relação e eu quero terminar. Mas não, ela fica carregando essa relação ali na barriga durante muito tempo e chega num ápice de que tá tão nojento a situação que eu só queria que o cara descobrisse logo, sabe? Porque eu já tava muito irritada com tudo que tava acontecendo. E é o que acontece, né? O Ben acaba descobrindo, porque chega uma cena muito específica em que a Kat é muito... Nossa, ela faz uma escrotice daquelas e ele percebe que ela tá traindo ele, acabam brigando e ele meio que xinga ela toda, fala aquela monte de coisa e pede o divórcio. E aí esse é o ponto importantíssimo da trama, que é quando o marido dela descobre que ela tem uma reviravolta, porque naquele momento a ficha dela cai, que ela ama o marido e que ela fez uma merda, que ela fez uma besteira. E aí eu me revoltei mais ainda com ela, porque eu fiquei tipo, mano, tá o livro inteiro traindo ele, e aí no final, quando ele descobre, quando ele termina contigo, tu fica, ai, nossa, eu amo ele, ai, nossa, o que que eu fiz? Sabe? Então, tipo assim, a Kat é um personagem que realmente foi muito difícil de gostar, eu não gostei dela. Eu senti o que ela sentiu, etc. Eu sei que o livro fala sobre traição, então não tinha como ser de outra forma. Mas as atitudes dela realmente me incomodaram bastante. Eu também não gosto desse tipo de plot, então é por isso que talvez eu tenha me irritado muito com ela. Eu também acho o Marcy um idiota. Ele tem 25 anos, mas parece que ele tem 16, porque ele tem problemas de gente rica branca, sabe? É um cara, ai, porque meu pai não me entende, ai, porque eu tenho muito dinheiro e não sei o que fazer com isso, então propósito. Então é um cara também que não me passou carisma, que é um playboyzinho mimado, basicamente. Então, assim, eu não curti esses dois, foi uma experiência de leitura muito difícil pra mim, porque o livro mexeu bastante comigo. Eu acho que quando a gente lê um livro de traição, a gente sempre pende pro lado do mocinho que acaba sendo traído, da mocinha. E não foi diferente aqui, gente. Eu me senti muito mal pelo Ben em vários momentos da narrativa. Até vibrei quando ele escurraça a Kat, porque, nossa, não vi a hora dele fazer isso com ela. E esses dois personagens realmente me irritaram bastante. Não sei se vocês leram, se vocês sentiram a mesma coisa que eu, mas Arsen realmente foi um livro, assim, que foi difícil. Nossa, gente, eu passei muita raiva mesmo. E recomendo também vocês lerem, né, pra vocês também tirarem as próprias conclusões. Às vezes eu sou muito extremista, pensar, ai, nossa, que ódio, que garoto... E às vezes não é tudo isso, entendeu? Então, cada um tem uma experiência diferente, mas eu particularmente não curti nem a Kat, nem o Arsen. Próximo livro, também, assim, super famosinho, que eu passei muita raiva, gente, quando eu li, foi Prelúdio Sombrio, especificamente com Styx, né, que é o nosso protagonista. A gente tem um dark romance e, obviamente, por ser um dark romance, eu já esperava que eu não fosse amar o protagonista, né, pelo que ele faz ali ao longo da história. E é basicamente um livro, assim, que vai focar numa personagem que tá numa seita religiosa. Então, ela só conhece aquilo em que ela é abusada, ela é subjugada pelos caras daquela seita. E ela acaba fugindo ali para um motoclube em que o Styx é o dono desse motoclube, o Prez, né, que é basicamente o presidente. E eles acabam se envolvendo amorosamente. Mas o que eu não curti dele? Primeiro porque eu acho o Styx muito abusivo com a personagem. Sim, eu sei, eu leio Dark Romance, todos os personagens são assim. Mas nesse sentido, especificamente por causa da May, que é a nossa protagonista, eu acho que não deveria ser tanto assim. Porque ela vem de uma seita religiosa, gente. Ela tava ali numa situação precária muito absurda, sabe? Tipo, ela não tinha escolha, ela era estuprada o tempo todo, entendeu? Então, assim, ela tava numa situação muito vulnerável. E quando você traz um personagem abusivo, um personagem que não deixa ela fazer nada, não deixa ela ter amigo, tipo assim, você tira ela de uma prisão pra colocar ela em outra prisão, mesmo que seja emocionalmente. Então, sim, eu entendo, né, que a gente tá falando de um dark romance, é motoclube, mas eu não gostei de Styx por causa disso. Eu acho que se a gente tá falando de uma personagem que passou por um grande trauma, deveria ter um pouco mais de sensibilidade nesse protagonista. E eu acho que a autora não trabalhou isso, tá? Mas eu sei que muita gente ama essa história, essa foi a minha opinião. Eu abandonei esse livro em 70%, não consegui terminar. É um dos livros que eu menos gosto de dark romance, mas é a opinião minha exclusivamente, né, de experiência mesmo, tá? Então, se você ainda não leu, tire suas próprias conclusões. Muita gente que lê ama e quer continuar lendo. E é isso, eu não curti ele, mas por causa desse sentido mesmo, tá? Eu acho que a autora poderia ter trabalhado ele de uma forma diferente, um pouco mais sensibilizada.
Mas assim, não recrimino quem gosta dessa história, só infelizmente não tive uma boa experiência e não gosto muito do Styx. Outra protagonista também, gente, porque acho que a mulher sempre me irrita mais, porque como eu sou mulher, eu me vejo ali na história, então essa também me irritou bastante, que é a Emma de Uma Razão para Respirar. Essa é uma trilogia chamada Breathing, que é trilogia Respirar, se eu não me engano. E eu li, assim, um seguido do outro, e foi uma leitura muito intensa, de altos e baixos, tá? O primeiro livro, ele é muito bom, ele vai contar a história da Emma, que na escola tem uma postura, é uma mulher decidida, tecnicamente perfeita, tem boas notas, líder ali do time de futebol, se eu não me engano, ou é rugby, eu não lembro o que ela faz. Só que em casa é uma outra história, né? Ela apanha dos tios, ela é abusada fisicamente pela mulher dele, eu não sei nem se ele sabe na história se ela tá sofrendo esse tipo de abuso, mas é isso que acontece, né? Ela mora com eles ali durante um tempo, porque a mãe dela sumiu no mundo, né? E a mãe dela também tem problemas com drogas, então os tios acabam trazendo ela pra morar com eles, mas é basicamente um inferno, porque ela tem que passar por muitas e muitas coisas. E aí ela acaba se apaixonando por um garoto, que é o Ethan, se eu não me engano, se não foi esse nome eu vou deixar corrigindo aqui. E esse cara, ele é tipo o garoto certinho, ele tem uma família estruturada, tem dinheiro, e ele acaba se interessando justamente pela Emma, sabe? E esse romance, ele vai ter vários e vários percalços pra acontecer, porque a gente tá falando de uma mulher fragilizada, de uma garota que não quer se envolver emocionalmente porque ela não quer se sentir presa, já como ela se sente com todas as outras pessoas. E o que que acontece, né? Por que que ela me irritou tanto? A Emma, ela tem vários problemas de depressão ao longo da leitura, tá? Principalmente no terceiro livro. Então é uma condição muito específica, mas ela também tem atitudes que eu não concordo com ela. Então assim, a autora, ela justifica, né, suas atitudes com os problemas que ela viveu, com os abusos, obviamente os traumas, só que tem coisas que eu acho que ela não deveria ter feito e que ela faz continuamente ao longo dos outros livros da série. No segundo livro, por exemplo, ela trata o namorado dela, né, que acaba se envolvendo, de uma forma muito escrota, sabe? Ela começa a meio que se distanciar dele, acaba se envolvendo com o namorado da mãe. Gente, é uma confusão daquelas, entendeu? Então, assim, eu acho que a Emma, ela não tem responsabilidade emocional, porque o cara, que é o namorado dela, tá se doando ali o tempo todo pra ela, tá tentando melhorar a vida dela, sabe? Dando todo aquele apoio, e ela caga pra ele em vários momentos, e isso me irritou muito, gente. Nossa, eu fiquei com muita raiva dela por causa disso, porque ele não merecia passar pelo que ele passou. E este foi um dos poucos livros em que eu torci muito pra que eles não ficassem juntos, porque eu não aguentava essa mocinha, eu achava que ela não merecia ele de jeito nenhum, mas é claro que ela tem a sua redenção, só que, né, como eu falei pra vocês, ela tem atitudes que não me agradam, me incomodam muito, e eu acho que foi um dos grandes pecados dessa autora quando foi criar essa personagem, por isso que eu me irritei bastante. Mas o primeiro livro, né, que é Uma Razão pra Respirar, eu gostei muito, muito mesmo, é muito bom, só que infelizmente o segundo e o terceiro, eles deixam muito a desejar em matéria de desenvolvimento, tá? Então fica a indicação pra vocês que queiram ler, que querem conhecer a Estreza da Rebeca, mas não é a minha trilogia favorita da vida não, tá? É o Young Adult, que passa pra New Adult, tá? E também tem gatilhos, muitas coisas que vão acontecer, muitas coisas pesadas mesmo. Então se você quer ler, fica de olho aí nos gatilhos pra, né, pra saber se tem alguma coisa que vocês não vão curtir, pra que vocês não tenham nenhuma experiência ruim. Outro livro que eu não gostei tanto da protagonista é a Annabelle, tá? De Lost and Found. Esse livro é em inglês, eu acho que é o único dessa lista. Aqui a gente conhece a Annabelle, que é uma au pair, tá? Ela é a albanesa, se eu não me engano, e ela vai morar nos Estados Unidos pra trabalhar como au pair, enquanto ela tenta descobrir o que ela quer fazer da vida dela. E aí o William, que é um jogador de futebol, acaba se interessando por ela porque eles têm amigos em comum, amigos que ela faz ali naquela cidade, e aí ele começa a investir nela porque ele gosta dela, sabe? Ele quer realmente estar com ela. Só que ela fica dando sempre um passo fora nele, ela não quer se envolver emocionalmente, ela não sabe o que ela vai querer da vida dela, então ela não quer entrar num relacionamento. E ele fica sempre insistindo, ela fica sempre dando, tipo, eu não tô afim. Só que você sabe que ela tá afim, só que ela tem medo de se entregar. E aí isso cansa um pouco a narrativa, deixa a gente ficando com um pouquinho de ranço dela por causa disso, sabe? Porque os dois ficam nesse chove e não molha o livro inteiro. Eu acho que em 80% ela resolve, enfim, ceder. Nossa, isso me irritou muito, porque o William sempre tá tentando mostrar que ele é um cara diferente, que ele é um cara que se importa. E ela tá tipo, ai, porque eu sou muito especial, não preciso de você.
Entendeu? Então assim, nossa, me irritou muito também. Era pra ser uma leitura fofa, mas nesse sentido foi uma leitura meio chata por causa disso, porque eu achei ela muito chata, uma menina muito insuportável, tipo, não sabe o que quer da vida. Então também não curti tanto a Annabelle assim. Mas esse é o primeiro livro de uma série e ele tem muito potencial, tá? Pra ser trazido pra cá. Espero bastante que as autoras tragam, porque a Ana Bidu escreve maravilhosamente bem. Ela tem outra série que vai ser traga pela editora Bess, que eu particularmente amo muito. Então se vocês não conhecem essa autora, mais leia em inglês, fiquem de olho, tá, gente? Porque tem livro dela vindo por aí. E eu não gostei desse livro por causa disso. Do livro não, da Annabelle por causa disso. Eu acho que ela foi muito idiotinha. Mas assim, o livro realmente é muito bom, é muito gostosinho. E o William é maravilhoso, né, gente? Merecia eu como namorada, né? E o último que eu vou citar aqui também é polêmico, mas se você chegou até aqui, deixa esse like aí, gente. Não esquece de se inscrever no canal, se vocês me ajudam muito, muito, muito. Eu sei que eu falo muito rápido, eu sei que eu falo demais, mas se vocês curtam, né, se vocês assistem o vídeo é porque eu entendo que vocês gostam do meu jeitinho. Então se você curtiu o vídeo até agora, deixa seu like aí. E o último, né, que eu vou citar aqui é um casal polêmico, que é Daisy e Billy, de Daisy Jones and the Six. Primeiro, que eu não gostei do livro, tá, gente? Então muita gente fica, ai meu Deus, ela não gostou. Não gostei, eu acho que cada um tem uma experiência diferente e infelizmente não deu certo comigo. Na verdade é porque eu não endeuso a Taylor Jenkins como a maioria das pessoas. Eu não acho ela uma autora assim, uau, nossa, meu Deus, ela é perfeita. Eu acho uma autora normal, nada de diferente nos livros dela, entendeu? Então eu acho que esse também é um dos motivos pra eu não ter curtido tanto assim Daisy Jones. Mas bora lá, por que eu não gosto de Daisy nem Billy? Eu acho que tá óbvio e é explícito. Eu acho esse um dos casais mais Chernobyl de toda a literatura. Eu não entendo como que as pessoas podem shippar esses dois, porque eles são a destruição um do outro. Não tenho o que falar além disso, gente. A gente tem a Daisy, que pra mim é uma mulher extremamente mimada, que não cresceu, que usa droga pra fugir dos problemas. Então, pra mim, ela é muito desestruturada, não consigo ver toda essa admiração que as pessoas veem nela, porque eu só consigo ver uma pessoa frágil que foge de tudo e arranja muitos problemas pros outros à sua volta. A gente tá no contexto, né, dos anos 70, que todo mundo usa drogas e blá, 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 mas eu particularmente não consegui me simpatizar com ela por causa disso. Eu acho que ela era muito mimada nesse sentido de, nossa, eu sou uma garota branca que tem dinheiro, mas, nossa, não tem um apego dos meus pais. Coitada de mim, sabe? Tipo, nossa, mano, supera, meu Deus. Enfim, acho que ela tinha seus próprios problemas, né? E aí a gente tem o Billy, que também é um cara muito do escroto, que só pensa nele, é egoísta e que é casado, né? Que é o ponto principal aqui. O Billy é casado, mas ele tem uma grande conexão com a Daisy, quando a Daisy começa a cantar ali na banda. E aí ele começa a querer pegar ela e ela começa a querer pegar ele. E aí a gente tem a questão da traição, que, nossa, gente, me irrita. Eu não gosto de livros com traição, tá? E quando tem essa tensão sexual entre eles, que não dá pra negar, gente, eles têm realmente muita química. Me irrita, porque o Billy fica, ai, eu quero pegar ela. Ai, mas eu tenho uma mulher. Ai, mas eu quero... Entendeu? Então, tipo assim, mano, seja homem, toma uma atitude. Ou você pega, termina o seu relacionamento com a sua mulher e com as suas filhas e fica com a guria, ou você não fica. Não fica nesse chove no mole o livro inteiro. É muito chato, sabe? Então, tipo, me irritei com ele porque ele também não é um personagem carismático. Ele tem vários problemas. E quando ele começa a se interessar pela Daisy, é aí que eu já começo a ficar com mais raiva dele ainda. Porque, pra mim, eles são Chernobyl e Bill. Não tem o que dizer, gente. A Daisy, como eu falei, ela é uma viciada em drogas e o Billy é um ex-viciado. Então vocês já imaginam como seria esse casal. Super lindo, né? Maravilhoso, pra vocês chuparem. Tóxico, tóxico até a estratosfera, porque não tenho o que dizer. Daisy e Billy, pra mim, são personagens intragáveis, não gosto de nenhum dos dois. Na verdade, nenhum dos personagens desse livro eu me cativei. Acho que a única personagem que eu meio que gostei foi a Camila, porque eu me simpatizei pelo fato dela ser meio a possível corna, entendeu? Não porque eu acho que ela é maravilhosa e perfeita. Eu também acho que ela tem suas deficiências, no caso de sempre tentar colocar todas as expectativas no Billy. Mas eu entendo ela porque ela tem ali 3 filhos, precisa depender do marido, tecnicamente não trabalha. É aquela pessoa que tá grudando todo mundo ali naquela banda, porque todo mundo tem problema entre eles. E ela, ainda por cima, eu tenho que ver ali o marido dela basicamente babando por outra mulher na televisão, no show. E assim, eu entendo ela, entendeu? Mas assim, não é minha personagem favorita não, tá? Foi uma das únicas que eu gostei dessa história. Eu acho que todo mundo ali tem seus problemas. E é por isso, gente, que eu não gosto de Daisy nem de Billy. Não gosto deles dois juntos de jeito nenhum. Eu acho um absurdo, na verdade, shippar esse casal, porque
não tem como dar certo, gente. Nem como dar certo. Eles são totalmente errados um para o outro, tóxicos e, sei lá, eu acho que sempre daria uma merda se os dois tivessem ficado juntos. E é isso, gente. Eu não gosto deles. Eu sei que muita gente ama Taylor Jenkins, ama essa história, mas a minha experiência foi essa, né? E infelizmente não rolou comigo. Gostaria de ter gostado, pra mim queimar minha língua, gostaria, mas infelizmente não rolou. E esse foi o casal que mais me irritou ali, juntamente com Paro, com Arsen e Katya, porque, nossa, meu Deus, odiáveis, simplesmente odiáveis. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo é um vídeo bem sincerão, tá? Falando das minhas experiências mesmo. E eu acho que todo mundo tem que ter sua experiência e tem que ter diversidade de opiniões, né? Se a gente sempre lê uns livros que todo mundo ama, ninguém vai ver os defeitos, ninguém vai ler criticamente, entendeu? Então, esses são os personagens que mais me irritaram. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que eu não tenha soltado tantos spoilers assim, tá? E se você curtiu, deixa o seu like aí. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!